Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado o jornalista Wilker Lima. O nosso convidado de hoje é o professor Anderson Góes. Ele foi candidato a vereador 2 vezes por Aracaju, candidato a deputado estadual, candidato a prefeito de Aracaju e agora pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Na Berlinda, professor Anderson Góes. Estou muito feliz de estar aqui com você, Nubem, com você. Eu vou chamar de Will, tá? Tudo bem, fica à você, vontade. Will. E com você, espectador do podcast. É uma satisfação bater um papo de alto nível. Eu vim aqui com o coração aberto para conversarmos, para mostrar um pouco das minhas propostas como pré-candidato a deputado federal, para falar um pouco sobre política, sobre Sergipe, sobre o Brasil. Estou à disposição de vocês. Eu quero lembrar que o senhor tem direito a permanecer em silêncio caso alguma de nossas perguntas o deixe constrangido ou você não queira responder. Você pode ficar à vontade. Por isso, na Berlinda, e quando eu vim para cá, eu vim sabendo disso. Vai responder todas as nossas perguntas. Vou fazer o máximo possível. O cenário hoje favorece ao candidato preparado, o candidato que tem conhecimento, que conhece a legislação, conhece Brasília, conhece o exercício do mandato de um deputado federal. E você é apontado como um deles. Como você enxerga esse cenário que favorece a sua pré-candidatura? Veja, Nubem, Will, espectador, primeiro que eu acho, na Berlinda, que é para ser bem verdadeiro. De um modo geral, nós sempre deveríamos ter essa opção por pessoas que se predispõem como agentes públicos a se prepararem para exercício do mandato. O exercício de um mandato parlamentar, seja ele municipal, estadual ou federal, ele exige que você use o parlamento, que você trabalhe por indicações, por apresentação de projeto de lei, sendo através de você ou de sua assessoria, que você consiga fiscalizar as ações do executivo municipal, estadual ou federal, que você consiga implementar ideias, discussões, debater temas que sejam trazidos às casas legislativas, porque o parlamento ele é a casa que representa a diversidade de uma nação, de um estado ou de um município. Então lá tem pessoas com pensamentos diversos e nunca é pessoal. Eu não estou lá contra Nubem Bonfim ou contra o Will. Eu estou lá para debater as ideias que Nubem e Will trazem. Se eles me convencerem, eu vou votar favorável. Se não me convencerem, buscarei argumentos para me contrapor a elas. Além das ações diretas do exercício do parlamento, também tem a ação ligada à busca por emendas municipal, estadual, federal, no caso de uma candidatura, de uma pré-candidatura a deputado federal, do exercício do mandato de um parlamentar federal. Um deputado federal hoje, ele tem à disposição dele de forma impositiva o montante de 37 milhões de reais de verbas para emendas parlamentares. Essas verbas, eu fico às vezes vendo, Nubem, Will, aqui é o Na Berlinda é para falar à vontade, viu? Isso, você, espectador, entenda isso. Quando você vê no Instagram de determinado parlamentar a comemoração que liberou 400, 700, 1,5 milhão de reais, na verdade liberou verba de uma emenda impositiva. Ou seja, aquele dinheiro tem rúbrica, tem carimbo para ser liberado. Ele tem esse recurso. O que diferencia um parlamentar federal hoje não é a liberação de 37 milhões que está lá na dotação orçamentária do governo. O que diferencia ele é a capacidade que ele tem de ir além, de trazer 50, 100, 150 milhões em emendas para o seu estado. E isso faz a diferença. E aí precisa de trânsito, precisa entender o regimento da casa, precisa entender como se posicionar nas comissões, como criar relacionamento na bancada do seu partido, como se relacionar com os ministérios.
entender de programas governamentais, saber onde buscar recursos. Eu me lembro quando eu fui diretor do Parque Tecnológico de Sergipe, nós conseguimos um recurso da ordem de R$750 mil para a biofábrica do Sergipe Tech, através de um fundo perdido do Ministério da Justiça. Eu tinha um assessor muito bem preparado, Marcelo Dózia, e a gente, Marcelo, vá buscar onde é que tem recurso aí. Marcelo foi atrás, buscou, nós montamos o projeto, fomos lá e conseguimos o recurso para o Parque Tecnológico de Sergipe. O ex-deputado federal Mendonça Prado, ele disse que atualmente a bancada sergipana na Câmara Federal, ela passa uma pobreza de ideias, de projetos, e que é preciso haver essa renovação. Você concorda com essa afirmação de Mendonça? Eu não vou usar o termo pobreza, as pessoas têm objetivos distintos. Agora, que falta de fato um exercício parlamentar mais efetivo, sim. Como eu disse há pouco, parlamentares estão satisfeitos quando liberam 37 milhões. Quer ver o mais louco, Will? É que tem gente que não consegue liberar os 37 milhões, que é verba impositiva. Ou seja, carimbada para isso. Carimbada, isso é um absurdo. Tem parlamentar, você sabe, que não consegue liberar os 37 milhões. Por quê? Porque o seu gabinete não está preparado, porque o seu gabinete não faz um trabalho adequado com os projetos que vêm dos municípios, do governo do estado. A gente tem que parar de fazer a opção, e a função de um deputado federal ela é muito importante. Você falou da necessidade do preparo. Ela é muito importante, Nubem, Will, espectador, porque pensa se cada um dos 8 parlamentares trouxerem só os 37 milhões, mais nada. Já é quase 400 milhões de reais. É verdade. Pode contribuir além muito do orçamento do Estado de Sergipe, da ordem de 7 bilhões. Isso. Veja, é muito dinheiro. E a gente tem que ter pessoas capacitadas para bater na porta dos ministérios. Eu vou falar um assunto aqui que eu pessoalmente tenho trabalhado muito nele, que é o transporte escolar universitário. Você que está me assistindo, que é do interior do estado de Sergipe, sabe da dificuldade que é você usar o transporte escolar universitário. Existem programas do governo federal com dotação orçamentária para liberar ônibus exclusivamente para o transporte escolar universitário. Para que o estudante não fique dependendo da boa vontade do prefeito. Não, sim, da força do prefeito, Nubem. Muitos municípios no estado de Sergipe nem tem isso. São os estudantes que se organizam em associações e pagam. Você que está me ouvindo sabe disso. E pagam para poder vir estudar em Aracaju. Mas tem programa para isso do governo federal. Perfeito. Eu estava aqui olhando, Nubem, rapidamente aqui o Instagram dele, Sim. O nosso convidado hoje. Anderson, o que é movimentos apaixonados por Sergipe? Muito boa. Nós estamos tentando criar uma onda, um movimento de pessoas que são apaixonadas por Sergipe e que não querem, num período eleitoral, viver a sorte de escolher qualquer um. Então eu estou dialogando com pessoas que queiram apoiar uma pré-candidatura compromissada com o estado de Sergipe. Pessoas que verdadeiramente amam Sergipe. E eu entendo que quem ama Sergipe não desperdiçará o seu voto. Essa é uma campanha dupla, meu amigo Will. Ela quer resgatar pessoas que estão desestimuladas com a política, que têm nojo de política, que não acreditam na política. Porém, o único canal formal para as transformações sociais é a política. É através da Câmara Municipal, da Prefeitura, da Assembleia, do Governo do Estado, da Câmara do Senado e da Presidência da República e as suas organizações em secretarias e ministérios que as políticas públicas são feitas. Se um pãozinho francês tem um aumento de sobretaxa gigantesco por conta da importação do trigo canadense, isso é uma decisão política de sobretaxar a importação de trigo internacional, para que a gente não traga nenhum tipo de malefício para o plantador brasileiro. Aí eu sobretaxo o importado, aí aumenta o trigo e aumenta o pão do pãozinho importado. Isso. Tudo isso é política no Brasil. Claro. A gente aumenta a taxa de juros, é Copom. Isso é política, indicação de pessoas da política. Não tem como fugir a isso. Então eu tenho tentado convencer pessoas para que elas façam uma análise de consciência de que se isentar do processo eleitoral é você permitir que os nojentos que você não gosta, que os corruptos que você não gosta, que você ojeriza, que os preguiçosos, que os que só estão lá para se locrupetar do recurso público, fiquem fora do processo. Então, e eu quero aqui fazer... trata de conscientização. Primeiro, do novo conscientização. eleitor. Segundo, mostrar que existem pessoas que se predispõem a fazer política. Certo. Eu tenho falado muito o seguinte: eu, Anderson Góes, estou me colocando como pré-candidato a deputado federal.
Se você não está se colocando como pré-candidato ou como pré-candidata, não fique fora do processo. Faça uma avaliação. E se o meu nome, as minhas ideias, os meus projetos, o meu passado interessarem a você, faça uma análise de consciência e avalie aquilo que eu tenho apresentado, que já apresentei, que posso fazer e buscar uma oportunidade de discutir algo diferente de forma diferente. E quem não conhece Anderson Góes, que está nos assistindo, consegue encontrar você onde nas redes sociais? Anderson Góes 44. Perfeito. @Anderson Góes 44 é o meu Instagram. Você vai lá, hoje o Instagram é uma ferramenta muito poderosa, né? Bom. Você exerceu o cargo de vereador no ano de 2016 e você fez muita coisa em pouco tempo. Você poderia descrever como foi? Você já estava preparado para ocupar a Casa do Povo? Posso. Eu só quero finalizar a ideia que eu trouxe do Will Sim. aqui, tá bom? Eu posso fazer isso, não posso? Claro, Na abertura aqui é top. Fica à Veja, vontade. Will, eu tenho um compromisso. Que compromisso é esse? Em 2016, quando eu fiquei primeiro suplente de vereador, algumas pessoas disseram assim: poxa, Anderson, mas você fez uma campanha tão bonita, campanha nas ruas, conversando com as pessoas, trouxe propostas boas para Aracaju, as pessoas não souberam reconhecer a sua campanha, a sua capacidade, o seu preparo. Aí eu olhei para a pessoa e disse: não, o erro não foi do eleitor, o erro foi meu, que não tive a capacidade de levar a minha mensagem para todos os aracajuanos eleitores aptos naquele processo eleitoral. E aqui, mais uma vez, é por isso que eu quero agradecer o espaço de vocês. Sim. E dizer que a responsabilidade para que cada sergipano saiba que eu sou pré-candidato e, quando for oportuno, legalmente candidato, é minha. Eu tenho que levar essa mensagem. Tenho que buscar os canais abertos possíveis, redes sociais, TV, rádio, jornal impresso, jornais através da internet, para criar esse elo de comunicação, expandir a minha mensagem e me colocar como uma alternativa. Porque o que eu vejo muito, você que é da área de comunicação e marketing, Nubem, eu sou um bom candidato, eu tenho boas ideias. As pessoas sabem disso? A questão é essa, né? Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Eu me considero um homem preparado politicamente, já demonstrei isso quando ocupei secretarias, diretorias, quando exerci o mandato de vereador. Agora voltando para a sua pergunta, em Aracaju, em 60 dias, fiz várias indicações, apresentei projeto de lei, já fui no final do mandato, junto com alguns vereadores na época da oposição ao prefeito João Alves, fizemos um belíssimo trabalho para a aprovação da dotação orçamentária 2017, que iniciaria com a gestão do prefeito atual Edivaldo Nogueira, que foi reeleito em 2020. Naquele ano eu consegui emplacar uma emenda ao orçamento municipal da ordem de R$350 mil para ciência e tecnologia, que foi dotado na pasta da Indústria, Comércio e Turismo, que na época era gerenciada por Walker Carvalho, como secretário na gestão de João Alves Filho. Sim. E a gente conseguiu, mesmo com pouco tempo, ter a habilidade. É por isso que eu tenho convicção que no Congresso Nacional eu vou desenvolver o relacionamento com os entes necessários para buscar aquilo que foi importante para Sergipe. Veja, eu vereador, apenas 60 dias de mandato, nunca tinha exercido o mandato de vereador, tinha sido candidato. Fui para cá, fui para lá, conversei com o Vinícius Porto, meu amigo, na época presidente da casa, conversei com a oposição, Jair de Santana estava lá. Veja, só tinham, se eu não me engano, eram 5 ou 6 vereadores da oposição. A imensa maioria era da situação, da bancada do prefeito João Alves Filho. Então você imaginar um vereador da oposição, que eu era da oposição, aprovar projeto de lei, aprovar emenda, no apagar das luzes da gestão, é difícil. E de grande relevância. De grande relevância. É difícil. Mas eu fui lá, negociei, conversei, e a negociação projetos, debater projetos. Fui mostrar para o plenário a importância e a relevância. E aí conversei com Lucimara Paz, conversei com Irã Barbosa, conversei com Lucas Aribé. Sim. Então, vereadores da oposição que estavam lá, pedi a eles que me ajudassem, assinaram, subscreveram a emenda. Então, foi um momento muito bonito. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi que a emenda havia sido incluída no orçamento. Fiquei feliz. Foi pouco, para uma gestão pública, pouco dinheiro, R$350 mil. Mas eu fiquei feliz por quê? Primeiro que eu sou entusiasta da tecnologia. Eu tenho falado muito, Nubem, Will e espectadores, sobre o chão da fábrica está diminuindo. O que é o chão da fábrica? A indústria. Com 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 colaboradores. Cada vez mais se enxuga porque a tecnologia entra no chão de fábrica, naturalmente, e existem outros canais para você trabalhar a economia, como a área da ciência e tecnologia. Eu sou apaixonado pelo Sergipe Tech. O nosso parque eólico de Sergipe,
surgiu dentro do Sergiptech, quando ainda era ali no Capucho. Hoje ele está ali ao lado da UFES, mas ainda era no Capucho, ainda era pequenininho. Isso. Surgiu ali um grande empreendimento que gerou milhões e milhões de reais comprado por um grupo chinês. Se a gente pegar esses meninos, tem um projeto, e aí é uma das minhas bandeiras, tem um projeto do Recife que eu sou absolutamente apaixonado. A Prefeitura do Recife, ela subsidia 200 bolsas universitárias para cursos na área de ciência e tecnologia, engenharia de software, tecnologia da informação, ciência da computação, entre outros. Sim. E ela subsidia para que esta mão de obra seja aproveitada pelo Porto Digital do Recife. E pasmem os senhores que estão comigo aqui, você que está em casa assistindo a gente, está com o telefonezinho na mão, tecnologia, falta mão de obra qualificada ainda assim no Recife. Imagine. Então esses meninos, você, menino, eu te chamo de cabeção no bom sentido, cabeção cheio de vigor, de inteligência. Bota, essa sala aqui tem quantos metros quadrados? Tem 20 metros quadrados? 30? 16 metros quadrados. Você bota uma bancada aqui, com 10 meninos cabeção, pensando, desenvolvendo aplicativos. Daqui dessa salinha de 10 metros quadrados, 16 metros quadrados, sai uma fortuna, financeiramente falando. Com certeza. E aquece a economia. E por isso que eu falo que o chão da fábrica está diminuindo. Diminui, mas tem espaço para Tem crescimento. espaço para crescer na área da tecnologia. E você em Brasília, sendo eleito, o que traria de ideias tecnológicas para Sergipe com eficiência? Eu estava em Brasília agora, inclusive esses dias, cheguei ontem, e conversava com a liderança do meu partido e disse, olha, se o povo de Sergipe, se Deus entender que eu mereço o mandato de deputado federal, eu quero fazer parte de 3 comissões, das quais eu não abro mão. Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Acertei a primeira. Educação e meio ambiente. Meio ambiente. São as 3 que eu vou brigar para fazer parte dessas 3 comissões. Muito bem. Porque eu entendo, Will, que através da ciência e tecnologia a gente gera muito emprego. Microempreendedores individuais que desenvolvem um software. Ó, tô com o O telefone Will que é aqui, da ó. área de TI. Aqui, ó, telefonezinho aqui na mão. O Zuckerberg, ele fez lá o Facebook, comprou o Instagram, criou o WhatsApp, certo? Quantos aplicativos de meninos que fazem filtro para o Instagram existe essa molecada ganhando muito dinheiro? É verdade. Quantos? Quantos garotos, quantas garotas nesse nosso país estão se desenvolvendo, estão crescendo economicamente, estão mantendo as famílias e ampliando a sua linha de produção na área tecnológica através da internet, das redes sociais. É um caminho muito grande e eu entendo que a gente não abriu ainda a mente para isso. E eu sinto que isso é... Como eu tenho essa visão, eu sinto que é uma responsabilidade minha fazer as pessoas enxergarem isso, levar esse discurso de que, Anderson, mas o Zuckerberg já está multimilionário com o Facebook. E o espectro que roda o Facebook e as suas plataformas, seja o WhatsApp, seja o Instagram, o próprio Facebook. Quer dizer, a proposta de geração de emprego não é aquela proposta tradicionalista de trazer indústria para Sergipe somente. E outra, né? Nubem, Não, veja, pelo contrário. eu vou falar algo aqui, por favor, não me entendam mal, nem vocês dois, nem quem está em casa. Mas por que nós, como governo, nós como agentes públicos, temos que o tempo todo e sempre oferecer cursos profissionalizantes na área de pintura, marcenaria, assentamento de piso? Não é nenhum demérito, não. Mas por que eu não posso pegar o filho de Dona Rosa, que mora no Porto Danta, no Coqueiral, e botar ele na escola técnica pública que ofereça a ele a capacidade de desenvolver um aplicativo? Exatamente. Por que a gente não dá essa opção? Veja, eu sou entusiasta do empreendedorismo. Sou entusiasta. Nem todo mundo nasceu para empreender, mas o importante é que eu dê a oportunidade de a pessoa entender sobre o tema. Uma das minhas propostas, quando eu for membro da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Educação, se assim o povo de Sergipe, Deus entender, quando for possível pedir voto, obviamente não pode ainda, né? Eu quero discutir a implementação dentro dos PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, da disciplina obrigatória nos bancos acadêmicos de empreendedorismo. 6 meses estudando sobre como empreender. Não quer dizer que o Will vai fazer a faculdade de jornalismo e vai, por isso, se tornar empreendedor. Ele pode querer ser jornalista empregado de alguém. Isso. Mas o Will também pode querer entender que se ele fizer um podcast, se ele colocar um tráfego na internet com o próprio dinheiro, se ele abrir uma MEI,
se ele começar a girar no YouTube, no Facebook, no Instagram, ele pode conseguir patrocínios. E ao invés de ganhar o teto tá quanto? 2.700? Não. 2.200. 2.200? Ao invés de ganhar 2.200 como jornalista de carteira assinada, o piso, ele pode ganhar 10 mil como apresentador de um podcast e anunciantes. Claro. Isso. Ele aluga um espaço de um podcast muito bom, faz um bom trabalho de marketing digital, cresce a sua marca e vai ganhar muita grana. Exatamente. De repente licencia a sua marca. Veja, ele precisa ser jornalista, mas também precisa entender um pouquinho de empreendedorismo. Tem que Então, abrir a mente. eu vou apresentar como proposta no Congresso Nacional a inclusão de empreendedorismo como disciplina obrigatória nas universidades. Muito boa. Olha, você que está nos acompanhando, deixe o seu like, compartilha, impulsiona esse vídeo, propaga o nome do canal, você vai ajudar o R3Cast. Essa entrevista aqui muito boa com o professor Anderson Góes, pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil. Por falar em União Brasil, por que o B? Você escolheu essas duas letrinhas ou foi o União que ele escolheu? Boa, esse é na Berlinda mesmo, hein? Eu estava há quase 10 anos no Republicanos, uma convivência maravilhosa com os meus amigos queridos, pastor Heleno, pastor Johnny. Trabalhei com eles, trabalhei com o Johnny, fui assessor do Johnny, tenho um carinho imenso, viramos amigos pessoais, mas a gente vive de desafios. Com certeza. E tem uma relação muito boa, muito amistosa com o André Moura, e da fusão do Democratas com o PSL e da possibilidade de surgir a União Brasil, eu recebi o convite do André Moura e do Cristiano Cavalcante, também um outro amigo muito querido, pré-candidato a deputado estadual, para ingressar nas fileiras do União Brasil. E eu entendi que, como eu fiquei fora do processo eleitoral em 2018, em 2020, não disputei eleições, e eu queria voltar ao pleito, queria voltar a discutir Sergipe, e União Brasil estava surgindo, ainda que a fusão de dois partidos que já existiam, mas é uma nova agremiação política. É isso. Eu disse, nossa, eu quero disputar a eleição mais uma vez e seria bom disputar por um partido novo. E União Brasil veio com muita força, uma grande bancada federal, nomes relevantes. Eu, pessoalmente, gosto muito do ACM Neto, tenho uma admiração pela gestão que ele fez em Salvador enquanto prefeito. Ele é pré-candidato a governador da Bahia, um ícone, para mim, da nova política do Brasil. O André Moura, também como parlamentar, desenvolveu um belíssimo trabalho na busca por emendas para Sergipe. Acabei aceitando o convite, ingressei no União Brasil e me coloquei à disposição do partido como pré-candidato a deputado federal. Estudei alguns pilares do União Brasil e entendi que esse momento de minha volta a disputar um pleito por um partido surgindo com a visão equilibrada de política econômica, de política social, com uma visão muito forte para a educação, isso me favoreceria. Acabei aceitando a filiação, me filiei e me coloquei como pré-candidato a deputado federal. E nem fui escolhido, nem escolhi. Sabe aquele namoro? Sim. Que você tá ali no cantinho, aí Se a moça tá no canto, tá no outro canto. Chamou pra dançar. Olhando. Aí assim, ó, eu acho que ele quer, eu acho que ela quer, e não sabe, vai se chegando. Aí quando você olha por lá, não tem mais ninguém. Aí só tem ela e ele. Já é umas 2 da manhã daquela festa, né? Aí não tem mais ninguém mesmo, aí pintou o clima e foi lá e deu um cheiro e fez o casamento. Vamos analisar certo. 2 cenários. Certo. Uma, André Moura disputando a Câmara Federal. André Moura, o partido faria, na minha avaliação, folgadamente 2 federais. André Moura, no cenário 2, disputando o Senado e Iandra Moura, filha do deputado André Moura, ex-deputado, disputando a Câmara Federal, juntamente com o professor Anderson, Fábio Henrique, Rodrigo Valadares, Antônio Neri, Gedalvo Baubá, Daniela Fortes. Isso, Daniela Fortes, a irmã de Carla, a irmã de Anderson, de Zé das Canas. lá de Frei Paulo. Né? Frei Paulo. Então, um partido forte. Eu ainda jogo minhas fichas que esse partido, União Brasil, fará 2 deputados federais. Né? Mesmo André disputando o Senado. Aí eu pergunto, Anderson. Concordo com a sua avaliação dentro dos nomes que você pontuou aí. E aí, quem iria? Anderson disputa, qual cenário que você enxerga hoje? Você, inicialmente, bom, eu vou colocar minha candidatura,
vou buscar meus votos na capital, onde eu já sou conhecido, fui bem avaliado nas eleições, 3.000 votos como vereador, são muitos votos, né? Sim. Uma eleição difícil. Bastante voto. E agora seu nome começa a despontar na região, no Vale Cotinguiba, Vale Japaratuba, na Grande Aracaju, né? Na região sul você já começa a botar os pés em alguns municípios, de repente, nomes novos, né? Como você, o Adi Machado, o André Davi, né? Esses outsiders e gente que não tem mandato e que é preparado para exercer a Câmara Federal começa a preocupar aqueles velhos políticos que estão no exercício do mandato há muito tempo. Você escolhe o momento de você duelar com alguém? Você tem alguém que você escolheu para duelar dentro do União Brasil? Vamos por parte, né? Essa pergunta foi boa. Essa foi a Berlinda. Esse é o momento de ficar calado. Mas saiba essa que eles funil. insistir em perguntar. A seta dizendo aí, vai funil. Vai dizendo... Veja, Nubem, Will, eu pessoalmente entendo que para o nosso partido, a disputa pelo Senado por André Moura e repondo na chapa de federal um nome de peso como o da Iandra, para a União Brasil é melhor. Porque nós temos o André, um candidato fortíssimo ao Senado, pré-candidato, as pesquisas mostram isso. Em 18 ele foi ao Senado, ficou em terceiro colocado, quase entrou ali, foi uma votação muito expressiva. Foi deputado federal por 2 mandatos, muito bem votados, com grandes mandatos que exerceu lá em Brasília. Então, para a União Brasil, eu entendo, eu não tenho procuração para falar em nome de André, nem sou da direção do partido, é a minha opinião pessoal. Eu falo isso porque, às vezes, as coisas que eu falo, o povo fica, Anderson Góes disse que André tem que ser isso. Não falei nada. Outro dia eu dei entrevista numa rádio, aí saiu uma notinha. Anderson Góes disse que André... Não estou dizendo nada. Então, a minha opinião pessoal... Isso. Né? Eu entendo que, para o nosso partido, o André, sendo candidato ao Senado, fortaleceria muito a legenda que está nascendo e já nasce com um candidato com o peso do André Moura para o Senado. E a Iandra, por quem eu tenho um carinho muito grande, foi minha aluna, inclusive, no ensino médio. Minha aluna. Ela é uma advogada muito bem preparada, é uma pessoa extraordinária, tem um coração gigante, uma visão. Neta do Reinaldo Moura, da Lila, filha do André e da Dona Lara. Então, ela tem um berço muito bom de política e ela é uma menina muito bem preparada, tem uma sensibilidade social ímpar, seria uma grande candidata a deputada federal e engrandeceria muito a nossa chapa. Nos ajudaria, como você falou, a garantirmos a eleição de 2 parlamentares para a Câmara Federal, porque manteria a estrutura político-eleitoral da família Moura dentro da chapa proporcional de candidatos a deputado federal. Quem eu escolhi como adversário da minha chapa? Ninguém. Bom. Ninguém. Muito eu escolhi ir para as ruas. Passou na prova, pode concluir. Escolhi ir para as ruas, estou conversando com o povo de Aracaju, estou indo nos bairros, estou mostrando que sou pré-candidato a deputado federal, estou indo para o interior, estou indo para a região sul, para Indiaroba, para Umbaúba, estive no Cracho esses dias, lá em Santa Luzia de Itaim, estou indo para o Cotinguiba, fui em Santa Rosa de Lima, Divina Pastora, Riachuelo, fui na Capela, fui em Maruim, Rosário do Catete, passei por Santa Amaro também já, fui lá em Japaratuba, Carmópolis, já desci para Pirambu também. Quem anda ele, viu? Estou caminhando um pedacinho no meu interior. É isso que eu tô ouvindo aqui. Cheguei lá na nossa Muribeca também, já falei com os muribequenses. Estou dando umas voltinhas aí pro Sergipe, né, para bater um papo com nossos amados sergipanos, nossos conterrâneos. E já fui lá no Baixo São Francisco também, estive em Santa Ana do São Francisco, estive em Ilha das Flores, já estive em Pacatuba, em Japoatã. Vou na próxima semana, na outra semana, lá no Brejo Grande. Sim. Tem que chegar lá, tá na agenda, não fui. Aí eu vou no Brejo, quando voltar eu passo em Malhada dos Bois, vou em São Francisco, vou em Cedo e vou na Telha. Propriar ficará para outra vez, com uma cidade um pouco maior, vou devotar um pouco mais de tempo para caminhar e conversar com o povo de Propriar. Então estou rodando pelo interior do estado de Sergipe também, sempre nas ruas. Então eu não estou buscando adversários, eu estou buscando aliados. E o aliado da minha pré-campanha é o povo de Sergipe. É levar essa mensagem de que existe um pré-candidato que se predispõe a enfrentar os poderosos, a enfrentar as estruturas grandes de campanhas pré-montadas e discutir com o que é a parte mais interessada nesse processo, que é a população. E é isso que eu estou fazendo. E o Nubem e o Will, você não sabe como eu vou dar um conselho para todo político. Quer conhecer política? Não vá para as
para as casas legislativas, não. Vá para as ruas. Porque é nas ruas que você ouve o principal feedback dentro de um processo sociopolítico. Você ouve o povo. Exato. Você ouve a demanda de quem quer. Aí você vai. Outro dia eu estava no Porto Dantas. Aí eu caminhei pelo Porto Dantas, fui no Coqueiral, fui no Conjunto Zé Eduardo Dutra. Aí eu passei ali pela Ponta da Asa, entrei no Japãozinho, aí fui na Jitimana, passei a Euclides Figueiredo, desci lá no Goré, já naquele loteamento do Lamarão, depois subi, fui até o Lamarão, conversei com todo mundo daquela região. Conhece Aracaju? Aí fui na Pousada Verde, conversei com meu amigo Luciano, um grande abraço, Luciano, Zezinho, o nome dele é Luciano, mas chama de Zezinho, Dona Márcia, que ela faz um bolo de cenoura Dona Márcia, com nós vamos lá chocolate. também, Rapaz. eu e o Wilker, né, Wilker? Pertinho lá, né? Na Pertinho, Pousada é? Verde ali. Eles moravam no bairro industrial, no Conjunto João Paulo II. Sim. Ali pertinho da Rua São João. Vizinho Rua Belém. Ali. Exatamente. Ah, você conhece também, Conheço. hein? Ele se criou lá. Aí, Nascido meu e irmão. criado, E vai aí ser. eles mudaram lá para Pousada Verde. E são amigos queridos, me apoiaram em outras eleições, fui visitá-los, fui caminhar. Aí passei lá pelo Pau Ferro, onde encerrei a andança da semana passada. Mas é nesse local, na rua, que eu consigo receber o melhor feedback. Anderson, tá no caminho certo, a gente gosta disso, e você é um político que gosta de sentir o cheiro de povo, de conversar com as pessoas, sem frescura, sem segurança, sem métier. Sou eu, mais uns 3, 4 amigos que se predispõem aí para as ruas para conversar com as pessoas, ouvir. E aí agora eu vou fazer um link retornando à sua pergunta anterior, Will, que é o apaixonado de Sergipe. Então lá eu tenho alguns amigos que estão ajudando, que pegam o nome das pessoas, passam um questionário para eles entram no link do Google. A gente usa Google Forms Sim. para poder, é coisa gratuita. Não dá? E É. muito boa essa O pessoal vai ferramenta. lá, bota dados delas, bota o que elas acham, o que elas esperam de um político. A gente vai fomentando a construção de um programa de mandato parlamentar com base naquilo que a gente ouve da população. Um ponto importante é um possível mandato do professor Anderson Góes como deputado federal, ele será um mandato, não tenha dúvida alguma sobre isso, para discutir absolutamente aquilo que é importante para as pessoas. Sabe? E no momento, quais são os temas mais importantes que eu tenho ouvido nas ruas? É desemprego. É fome. Will, tem pai de família que quando se levanta, ele não quer ir nem na geladeira, abrir a geladeira, porque sabe que não vai ter comida. E o pior é que não tem para onde ir para arrumar dinheiro para comprar comida. E tem Isso é triste, viu? 2, 3 filhos em casa. A pandemia, ela criou uma série de desempregados que não sabem o que fazer. E é nossa responsabilidade, com ou sem mandato, de discutir esse tema. O Betinho, o sociólogo, dizia que tem fome e tem pressa, né? Isso. Então, outro dia eu estava fiquei até um pouco chateado, entende? Num debate, essas coisas de grupo de WhatsApp, né? Uns amigos lá falando desses programas sociais, porque agora é engraçado, né? Você é Lula ou Bolsonaro? Aí eu não sou nenhum dos dois. Meu partido tem pré-candidato, Luciano Bivar. Mas você é Lula ou Bolsonaro? Aí eu falei do programa social Bolsa Família. Aí um bolsonarista, você é Lula. Aí eu falei, não, pai, mas não é o mesmo programa agora que tem outro nome? É. Aí o outro que é petista, você é Bolsonaro. É, fica difícil, né? Rapaz, Imagina. ele disse, aí eu fiquei um pouco chateado lá, botei um áudio lá, depois eu até me arrependi, que eu fui um pouco grosso com os amigos. Mas nós temos que parar com isso. A discussão política nacional está interferindo no nosso dia a dia e na nossa lucidez. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. E você não pode ser o povo, não, é? Exatamente. Aí eu falei do Bolsa Família associado a Bolsonaro, os lulistas. Aí você fala do programa, que eu nem lembro o nome do Auxílio programa. Brasil. Auxílio Brasil. Não, você é Bolsonaro. Meu irmão, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula, eu quero é comida na mesa do pobre. Eu já passei por dificuldade financeira lá no bairro industrial onde eu nasci. Minha mãe manicure, com catarata nos olhos. Manicure com catarata faz o quê? Nada. Imagina. E eu sei o que é isso. Eu vivo bem hoje, graças a Deus. Mas eu sei o que é ter dificuldade financeira. Sabe? A gente nós não devemos mais ficar discutindo é esquerda, é direita, é Bolsonaro, é Lula. E a comida na mesa do pobre? Como é que faz para resolver isso? Então, como é que a gente vai fazer para discutir condições reais, palpáveis, para criar emprego? Para dar educação de qualidade? Porque eu sou um improvável. Na localidade onde eu morava, hoje o bairro industrial está melhor, tem até shopping. Mas quando eu era garoto, na Avenida Confiança, Beco da Caçola, Fila da Fudória, Travessa Aracajuzinho, Travessa Macedo, que era chamada de Croa. Quem é do bairro industrial que me viu sabe, a Croa.
Eu sou da Boa Viagem ali. Da Boa Viagem. Aí, meu colega conterrâneo. Rua Boa Viagem. É. Lembra da bodega do Zezinho? Oxi, Ué, lembra, seu Zezinho? na Travessa Thales Ferraz. É, Volte pra pagar o que você devia, seu É, Zezinho. viu? Zezinho agora tem loja de carro naquele campus. Isso, Sandrinho isso. virou, acho que é procurador de estado, uma coisa assim. é mesmo? É. Sandrinho, eu não sabia? Então, veja, eu nasci ali. Muitos amigos meus da CROA morreram por conta de envolvimento com drogas, com tráfico. Alguns estão presos. Eu sou um improvável. E eu virei professor. Graças à professora Dona Maria, mulher de Barca, Dona Conceição, mulher de Seu Antônio, tia Deda, professora as 3 do Colégio Castelo Branco. Sim. Minha mãe era de porta em porta pedir livro para eu estudar. A educação transforma. A gente não pode imaginar uma sociedade plural, ampla, com a visão aberta, progressista, desenvolvimentista, sem educação de qualidade. E esse menino que nasceu no bairro Industrial, na Avenida Confiança, número 333, filho de uma manicure, que não tinha estudos elevados, a minha filósofa, a Dona Nena, tá até aqui, deixa eu pegar aqui o nome da Dona Nena aqui. Poxa. A minha filósofa me dizia o seguinte: filho, estude. O único caminho que você tem para mudar de vida é estudando. Sua mãe, infelizmente, não pôde dar uma vida boa. Mas eu quero lhe dar honradez. Vai estudar. E estudamos, eu e meu irmão. Virei professor. Dei aula nos melhores colégios de Sergipe. Para os filhos da elite de Sergipe. Mas o improvável do bairro Industrial. Sabe por quê? Porque a minha mãe, assim como a senhora que está em casa assistindo a gente, incentiva seu filho a estudar. Me incentivou a estudar. Eu estudei e virei professor. Hoje sou pré-candidato a deputado federal, posso ir para Brasília representar minha gente. Mas por quê? Porque a educação transforma. Boa. Olha, você que está acompanhando essa ótima entrevista, deixe seu like, seu comentário, faça sua pergunta para o professor Anderson Góes, que nós vamos encaminhar para as redes sociais dele. Compartilha, pega o link lá e joga nos grupos de WhatsApp, de Telegram, e também ajuda a impulsionar o vídeo e propagar o nome do canal. Wilker Lima. Opa, Nubem. Então, eu tô aqui passando um filmezinho aqui de tudo que Anderson já externou aqui e lembrei do seguinte tema: educação. Por que Sergipe não tem uma universidade estadual, né? Eu acho que é um dos poucos estados no Brasil que não tem. Anderson, o que você poderia fazer no Congresso Nacional sendo eleito para ajudar o governador, o próximo governador eleito, nesse quesito? Já houve essa discussão na Assembleia, se eu não estou enganado, os ex-deputados estaduais Antônio dos Santos e Augusto Bezerra discutiram sobre a possibilidade de se criar uma universidade pública estadual aqui no nosso Sergipe. Discutir orçamento, é possível sim, na época eu participei das discussões, eu estudei o tema, é possível sim, claro, com uma dotação orçamentária específica para este fim. Entendo que vai enriquecer muito o Sergipe a presença de uma universidade estadual. Alagoas tem. Sim. Isso. A Bahia tem. Bahia tem também. Pernambuco tem. Por que é que nós não podemos ter? Não é que nós não podemos, nós temos que ter uma universidade pública estadual aqui do nosso querido Sergipe. E por que isso é importante? Existem linhas de recurso federal que atendem à universidade, mais especificamente ao campo da pesquisa científica, que infelizmente nos últimos anos os recursos foram reduzidos. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, CNPq. Então existem canais importantes para fomentar a pesquisa. E o Will, Nubem, vocês são da área acadêmica, quando nós temos uma universidade forte, devotada à pesquisa, ao desenvolvimento de ideias, ampliando o campo e o raio de visão do jovem acadêmico, com professores devotados, mestres, doutores. Às vezes, eu quero falar direto com você que é professor universitário e que é orientador. Muitos e muitos injustiçados. Sabe, você tem um professor que fez graduação, fez uma pós lato sensu, fez um stricto sensu, fez doutoramento, fez pesquisa. E quem já trilhou os bancos universitários acadêmicos sabe o quanto é punk. Você passar 14 horas por dia pesquisando para desenvolver uma tese, para apresentar, para ser julgada. E às vezes vem o seu orientador e diz, vamos por aqui. Você, meu Deus do céu, perdi toda uma linha de pesquisa. Não é fácil, não. Não é fácil. Quem trilha esse caminho sabe que não é fácil. Com certeza.
E aí você vira doutor e você vai orientar um mestrando ou um pesquisador, aí recebe uma bolsa de 4, 5 mil reais. Eu já ouvi gente dizer que isso é mamata, cara. Vive de bolsa universitária, pelo amor de Deus. Poxa. Sabe, você tem países como a Alemanha que pagam 17 mil euros para um professor ser orientador de uma pesquisa. 17 mil euros. O que aquela pesquisa ela vai proporcionar, vai gerar de desenvolvimento? Às Projeto. vezes, você tem no campo aí de 100 teses, tem 3, 4 que vingam. Todas viram teses, todas vão para os anais universitários, mas tem 3, 4, 5 que vão ser patenteadas, que vão gerar dividendos financeiros. Mas são 3, 4 que podem revolucionar, meu irmão. Isso. Agora, como é que eu vou Muda o saber país. disso? Se eu incentivar. E nós, em Sergipe, vivemos a cargo da Universidade Federal, dos recursos federais. As particulares, a UNIT, também desenvolve um pouco de pesquisa na área, inclusive de ciência e tecnologia. Dr. Marcos Vandi, Sim. então, um abnegado pela ciência e tecnologia de Sergipe. Grande abraço, Dr. Marcos Vandi. Então, a gente tem que ter uma universidade pública estadual para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de ideias no campo acadêmico, para fazer crescer o nosso estado. Já pensou? A gente tem aqui uma universidade pública, a gente faz o patenteamento de uma tese que, sei lá, daqui a 20 anos revoluciona a história da humanidade. Eu contei uma inovação total. Não, eu contei uma história, Will. Eu dei uma palestra recentemente para a FAMES, a Federação dos Municípios de Sergipe. Foram 20 minutos de palestra, só para prefeitos, secretários, só para agentes públicos, lá no Teatro Tobias Barreto. E quando eu estava lá, eu olhei para o prefeito de Indiaroba, meu amigo Adinaldo, e estava também o secretário municipal de Educação, Ginaldo Lessa. E eu falei bem assim, eu disse, olha, já imaginou o quanto a sua forma de comunicar, foi uma palestra sobre comunicação, a sua forma de comunicar com os munícipes de Indiaroba pode mudar a história do seu povoado, que era para Ginaldo, Terra Caída, do seu município, Indiaroba, da região sul de Sergipe, do Brasil e do mundo. Aí já fui logo megalomaníaco, do mundo. Mas pode mesmo. Sim. Aí eu expliquei como. Veja, um grupo de meninos do povoado Terra Caída, eles são levados para uma visitação aberta, eu citei a Universidade Federal do Sergipe, para a UFES. E lá tem um professor da área de engenharia de software. E esse professor está falando, e tem cerca de 100 meninos e meninas de Indiaroba ali. E no cantinho esquerdo da sala tem um menino alto, magro, rostinho cheio de espinha, uns 3 fios de barba nascendo, ele tem ali uns 13 para 14 anos. E aquele menino se delicia com as palavras do professor, que fala sobre toda a importância da engenharia de software para o mundo moderno. E que não tem mais retrocesso. Não é modinha. É realidade e é para frente isso. Quando foguete não tem ré. É para frente. É para frente isso. E esse menino fica ali se deliciando. Quando ele sai da apresentação do professor de engenharia de software, doutor da UFES, você, prefeito Adinaldo, encontra com ele e diz, e aí, gostou, meu filho? E ele olha nos seus olhos, prefeito, e fala o seguinte, gostei, mas isso não é para mim não. A gente lá de Terra Caída não vai nunca ter acesso a isso, prefeito. Qual é a alternativa que o senhor tem? O prefeito ficou arrepiado na hora, ele chorou, cara. Qual é a alternativa que o senhor tem? Concordar com ele ou colocar suas mãos nos ombros, olhar nos olhos dele e dizer, nunca mais diga que você não tem oportunidade na vida. O seu prefeito está aqui para lhe dizer que o que você quiser ser, você pode ser. E 20 anos depois, aquele menino do povoado Terra Caída em Indiaroba desenvolveu um software que vem mudando a história da humanidade na área da biomedicina. Tá vendo aí? Claro, isso é uma hipótese. Sim, claro. Mas veja, qual é a distância disso para a realidade? E eu vou falar de mim. Eu tenho 43 anos, farei 44 no dia 6 de dezembro de 2022. Curiosamente é 44, que é o número do meu partido. É mais novo que tá eu, vendo? 2 meses ainda, rapaz. Você é de janeiro? Fevereiro? Eu sou de... Não, você é de outubro. De outubro. Faz 44 em outubro. Mais um motivo, viu, Will? Berlinda, viu? Pegou! Você tem o direito de ficar calado, viu, Will? Agora. Veja, mas sou tinha que ser eu. nesse episódio. Esse menino sou eu. Na área diferente, na área das letras, da comunicação, mas sou eu. Que há 30 anos, quando eu estava no Colégio Lourival Fontes, aqui na Colina,
professor AID de ciências, me dizia, você vai ser quem você quiser, menino. Zélia, coordenadora, Virgínia, coordenadora. Que Sabe? história, viu? Sou eu hoje com 43 que posso virar deputado federal. Porque alguém me disse lá atrás que se eu quisesse eu conseguiria ser. E tive educação para isso, tive professores que me orientaram para isso. Seja no Lorival Fontes, no Castelo Branco, professora Joselita Valeriano de História, Cesarina de Comunicação, Benedito de Matemática. Benedito hoje é meu aluno de oratória. O cara me deu aula de matemática há 30 Imagine. anos, hoje é meu aluno de oratória do meu curso online. Que legal, né? Sabe? E é um processo cíclico. É. Então esse menino que eu falei, hipoteticamente, que daqui a 20 anos desenvolve algo, pode ser eu, na Câmara Federal, criando um projeto, um programa de lei, um projeto de lei, algum programa que revoluciona a sociedade sergipana e brasileira. Todo mundo tem uma história. Exato. E eu espero que a sua história, que está assistindo a gente, seja uma história que impulsione outras tantas vidas a mudar a sua perspectiva sobre o que é viver em sociedade. E a gente pode criar argumentos, criar soluções, depende de cada um de nós. Exato. Eu A posso tomar um cafezinho? educação- A Ana Berlinda aqui é tranquilo, viu? Não, pode ficar. Tranquilo. Tá esfriando. A educação aliada ao processo de comunicação vai ajudar o pré-candidato Anderson Góes a conquistar corações e votos? Eu espero que sim. Espero que sim. Eu tenho demonstrado que... Tenho tentado mostrar para as pessoas que o melhor caminho para nós revolucionarmos o hoje é a educação de qualidade. Você usa você como exemplo? O tempo todo. O tempo todo. Eu me uso como exemplo o tempo todo. E a resposta? A minha e a minha mãe, sabe? Sim. Eu acho que Dona Nena, a minha mãe, ela é um grande exemplo para tantas mães que determinados momentos, os pais, eu sou pai hoje também, você olha para os seus filhos e pensa, meu Deus, o que vai ser do meu filho daqui a 10, 15, 20 anos, né? E Dona Nena, como eu já falei antes, com toda uma visão adversa de sociedade que impunha-se sobre nós, mulher, solteira, 2 filhos, cada um de um pai diferente, com poucas condições financeiras, de fato, manicure, vendia uma joia aqui, vendia uma roupa ali para poder levar o sustento para os seus filhos. Teve um tempo que trabalhou em restaurante. Quantas mães vivem essa mesma condição que Dona Nena viveu? Ela cobrava muito que você Muita fosse para a educação pra gente, escola, muito. estudasse. Eu tenho um tio chamado Neemias, ele era um tio, ainda é, mas ele é vivo, ele era um tio que tinha uma condiçãozinha financeira melhor. Ele trabalhava no supermercado Bom Preço, foi meu primeiro emprego, inclusive. Eu fui empacotador do Bom Preço da loja B218, na Rodoviária Velha, com 13 anos, de carteira assinada. E Neemias, ele me conseguiu um emprego lá de empacotador e ele bancava o meu material escolar. Ele comprava o material escolar. Minha mãe pedia isso a ele. Minha mãe saía nas portas aqui na Confiança, pode na Confiança perguntar. Dona Deda, Dona Conceição já faleceu, mas Dona Maria José já faleceu também. Não, o seu Barca faleceu, o esposo dela. Dona Deda. Dona Deda, tia Deda, ali, vizinha Dona Maria da Vaca, ali. Seu Toninho da Borracharia, seu Heron. Sim. Então, minha mãe ia de porta em porta pedir livros, porque os professores tinham acesso a livros nas editoras, né? Ganhavam livros. Sim. Ela ia pedir livro porque ela incentivava, às vezes ela brigava com a gente, comigo e com meu irmão, para que a gente estudasse e desse resultado na escola. Então, ela falava que os filhos dela iam ser doutores. Nós não viramos doutor, nem advogado, nem médico, viramos professores. Eu e meu irmão somos professores de português e de literatura. Mas ela incentivava muito a gente a estudar. Mas não era pouco, não era muito. Então é nessa conversa com os eleitores que você conta a sua história de vida. Eu não tenho tempo de contar essa história toda. Estou contando aqui. De forma assim, resumida. mas eu tento mostrar para as pessoas... Mostrando que a educação é o caminho. É o caminho, não tem jeito. E não é o futuro, não, é hoje. É. Então é você fazer a criança entender, e aí não tenha dúvida disso, a presença da mão forte do pai e da mãe é necessário. O Estado tem o seu papel, mas o pai e a mãe tem que ter um pulso forte para incentivar o seu filho a estudar, a ir para a escola, cobrar lição, dever de casa. Eu sou professor jovem e moderno, mas eu ainda entendo que a presença da família na cobrança pelas tarefas para fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer é forte. Então é importante fazer isso. E não existe, aí para mim é sacramentado isso, não existe condição de desenvolvimento social sem educação. Eu quero fazer só uma observação que, como eu sou
um incentivador do empreendedorismo, nem todo homem, toda mulher que ganha muita grana empreendendo são doutores nas suas áreas. Eu não estou dizendo que só tem resultado na vida financeira quem tem doutorado, não é isso. Mas você tem que ter o básico da educação. Claro. O básico dela. Primordial. E a escola pública de qualidade, ela é um alicerce para pais e mães que não podem colocar os seus filhos em uma escola particular. Então, a educação infantil de qualidade, a educação fundamental de qualidade, ensino médio de qualidade e universidade pública de qualidade, que ofereça oportunidade de igualdade para as pessoas. Na fase adulta, Will e Nubem, que tiveram a mesma oportunidade na rede pública, decidirão que vão seguir de suas vidas, Sim, já com a autonomia de um homem adulto. Mas a escola cumpriu e o Estado o seu papel de oferecer uma educação de qualidade para ambos, dando as mesmas oportunidades. E aí cabe também à família fazer esse trilhamento aí. Tanto que eu falei que na comunidade que eu vivi, vários amigos já morreram no crime, outros presos. E eu virei professor de várias boas escolas de Sergipe, dou curso de oratória no Brasil todo, já fui vereador da minha cidade. Então, por quê? Porque Dona Nena me dizia sempre, meu filho, levante, acredite que é possível, vai e faça. Também ela tinha isso, viu? Não fique em casa não, vai e faça. Tanto é que com 13 anos eu trabalhava no Bom Preço e meu irmão André com 15 trabalhava na água sanitária Miala. Sim. Então, assim, vai, faça, estudo, mas trabalhe também porque tem que botar um dinheirinho em casa. A Que legal, casadinha, né? A casadinha. E deu certo, estamos aí. Estamos bem, estamos trabalhando, estamos colaborando com a sociedade do nosso Que jeito. ótimo, viu? E é um estilo de família tradicional, conservadora, que funciona até hoje. Não adianta Isso. mudar. Esse é o conceito da família tradicional brasileira. Né? Incentivar o seu filho ao estudo e também ao trabalho e ter responsabilidade. Valdivira, eu estou reestudando expressão numérica, a equação, para ensinar a Luana, que tem 12 anos. Meu pai, ela estuda no integral aqui no ARC, ali na Farolândia, e quando chega à noite, no 7º ano, e eu tô lá, fazendo Deixa eu te com falar, ela. Nubes, você falou do Arquidiocesano, deixa eu lhe cortar rapidinho. Eu tenho um privilégio muito grande, que era um sonho meu, dar aula no colégio Arquidiocesano, Sagrado Coração de Jesus, e eu dei aula no Arc. Eu tinha provoquei sonho. você. Eu Você tinha pode não sonho. imaginar. Puxou a sardinha, olha, né? olha como você ficou Meus olhinhos emocionado. brilharam, né? Rapaz, eu Ele tinha a ficou maior, vermelho da cor da camisa. Foi. né? eu tinha a maior sabia disso. paixão para dar aula no Arquidiocesano. Aí, pra chegar até ele, eu Aí, dei esse você exemplo. despertou um gatilho, né? Isso, E, exatamente. olha, eu dei aula no Arc, era tão bom. Tão bom. Cônego Carvalho. Meus coordenadores foram Paulinho, Fernando, acho que o Fritz também chegou a ser meu coordenador, professor de matemática. E, nossa, era um lugar gostoso de dar aula, viu? Muito Quando bem. o prédio ali o Arc, né, foi vendido, quando o prédio ali da Dom Dom Zé Tomás, em frente ao Sesc, Isso. nossa, quando foi anunciado que a escola ia fechar, mas me deu uma pontada no coração. Porque eu vivi Imagina. tão bons momentos ali, dei tanta aula boa, inspirada. Eu subia nas carteiras. Quem for meu aluno vai lembrar disso. Eu subia nas carteiras para recitar poesia, chegava com megafone na sala de aula, tocava violão. Tudo para chamar a meninada para literatura, né? Então tinha Isso, que me interessante, desdobrar né? para chamar a atenção da meninada. Era bom. O Arquidiocesano que tem boas lembranças, boa. viu? Então, eu quero aqui voltar a umas pautas aí anteriores. A primeira é meio ambiente, que Anderson tocou, e a segunda é tecnologia, e ele também é coach, não é isso? Você usa o coach dentro da plataforma tecnológica, Instagram e outras, para chegar no público-alvo da sua pré-campanha nos interiores? Não, deveria usar mais. Porque né, o coaching como metodologia é uma metodologia de gestão, de administração. No Brasil, desvirtuou-se um pouco o que é o coaching raiz, lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, o Alan Fine, o inglês, o Marshall Goldsmith, o americano. São dois grandes nomes do coaching. O Tim Gary, também, com o jogo interior do tênis. São grandes autores da base do coaching mundial. E é focado em objetivos. Por exemplo, eu tenho um objetivo muito claro. Eu estou pré-candidato a deputado federal e eu estou pré-candidato a deputado federal. Esse é um objetivo, eu traço metas. O coaching me ajuda muito nisso. Eu estabeleço metas. O que é que eu preciso fazer nos próximos 30 dias para o meu nome crescer em Aracaju e em algumas regiões do estado do Sergipe? Onde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Eu estabeleço metas.
Sim. Eu tenho que falar com quantas pessoas por dia, em média, nos distintos bairros de Aracaju, em algumas cidades do estado de Sergipe. Então, que programas que têm boa audiência e fomentam formadores de opinião, eu tenho que estar presente. Por isso que eu fiquei pedindo para vir aqui falar com vocês. Houve um desencontro de pauta, mas você Chegou finalmente está aqui Chegando, conosco. né? Mas eu tô falando Quem isso... ganha é o nosso público. Mas tô falando né? isso sério, porque assim, Sim. o coaching é uma metodologia de gestão. Ela não tem a ver com caráter emocional. Emocional, inteligência emocional é outro pilar. No Brasil, infelizmente, isso foi misturado. Exatamente. né? É, tem gente que uso, confunde, a gente né? confunde. Eu uso o coaching como estratégia, sim. Uso na minha vida pessoal. Quem é próximo a mim sabe o quanto eu sou determinado. Eu estabeleço metas e eu vou cumprir as metas que eu estabeleci. E se hoje eu não cumprir o que eu estabeleci, eu faço uma reavaliação ao final do dia para amanhã complementar e chegar ao objetivo que eu tracei. Então, Perfeito. é meta. A pergunta foi feita assim no sentido político, porque Aracaju você conhece muito bem. A Zona Norte não precisa nem falar, que você destrinchou aí do bairro industrial ao Japãozinho e Cidade Nova. Faltou só ali a regiãozinha do Santos Dumont, O Dom Luciano hoje, Dom né? Luciano, faltou o Jardim Centenário, Sim. Porque assim, o Anchietão ali, faltou chegarmos na Olaria, com a Veneza, com São Carlos, com Maria do Carmo. Tá vendo? Amigo, olha, eu tenho um sonho muito grande, é Sim. cuidar da minha agenda em Aracaju, porque eu sou apaixonado. Então eu não tenho nada mais do que a obrigação de conhecer Aracaju de ponta a ponta. Então, se você um dia tiver disposição de passear comigo da ponta da asa no Japãozinho até a ponta da asa em Santa Maria, eu lhe mostro Aracaju de ponta a ponta como ninguém nunca lhe mostrou na sua vida. Eu conheço a minha cidade e eu entendo que todo agente público que pretende disputar um mandato, ele precisa absolutamente conhecer a sua principal base. E a minha principal base eleitoral é Aracaju. Então, Aracaju eu conheço muito, muito bem. Will, que depois Muito eu bem. vou apresentar aqueles cálculos para o professor Anderson, né? Sim. Que bateu certinho com a atual vereadora, que ela ficou sim, impressionada, do- né? do Cidadania. Sobre a proporcionalidade, né? De Sim. você vereador, você estadual e você federal. Há uma diferença muito grande. E também acabou refletindo, né? O número de votos que ela Sim. obteve foi justamente aquilo que a gente já sabe tinha que eu tô, recal, né? você sabe que eu tô estudado, né? curioso agora, né? Eu já tô curioso aqui agora. Agora, uma boa pergunta. O que é que você não suporta na política? Eu uso um discurso nas ruas, e quem já me conhece sabe, minha campanha ela é na rua, porta a porta, bairro a bairro. Meu discurso desde 2010, 2008 eu não fiz muito discurso de rua porque tinha pouquíssima estrutura. Eu não vou comprar e eu não quero comprar e eu não quero ganhar o seu voto. Eu quero conquistar o seu voto. Eu confesso que tem um ponto na política que me deixa muito chateado. Eu vou votar em Nubem porque ele é legal. Eu não quero ser legal. Sim. Eu quero ser competente. Aí você chegou num ponto interessante. Sabe, eu falo para as pessoas, me questionem. Você tem predisposição de apoiar a minha pré-candidatura a deputado federal? Por quê? Não, porque você é simpático, você... Não, tá errado. Simpatia faz parte do pacote. Mas o cara tem que ser preparado. Para sua empresa, você vai contratar o cara porque ele é simpático, porque é seu amigo? Não. Você Não. vai querer o que é preparado, Não, que é bom. eu vou votar em Will porque ele é amigo de Nubem e porque Ricardinho, que é amigo de Nubem, pediu para Nubem pediu para Will pediu para mim. E eu não tenho quem votar, eu vou votar. E onde fica a sua conscientização de votar certo? Para depois não sofrer. Só Exatamente. porque meu amigo pediu, aqui é amigo de fulano. exatamente. Boa avaliação. Ó, eu faço dois quesitos importantes que eu falo para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar. Eu vou falar para você que está me assistindo. Em quem você não deve votar de jeito nenhum? Quem lhe oferece benefício pessoal. Política não é um instrumento para benefício pessoal. De forma alguma. Compra de voto, dinheiro, troca de favores, emprego, não importa. Benefício pessoal não é o melhor parâmetro para escolher um candidato ou apoiar alguém. E segundo, porque a pessoa é legal. Você conhece a pessoa? Você sabe quais são as ideias dela? Então me questione. Vá no meu Instagram, Anderson Góes 44, mande mensagem no direct para mim, eu vou lhe responder por áudio, vou ligar para você e vou responder as suas indagações. Nós temos que parar com isso, de escolher candidatos de qualquer forma. É uma responsabilidade tão grande. São 4 anos com alguém lhe representando na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, na Prefeitura, Governo do Estado, Presidência da República. E no Senado? E no Senado da República. Exato. São 4 anos, no Senado 8. 8. Mas são 4 anos que você coloca alguém lá porque é legal, porque ele fez um favor pessoal.
Outra coisa que eu odeio na política, e isso me deixa realmente com o coração apertado, é quando você encontra um possível apoiador, não vou falar eleitor, né? Um cidadão que fala assim, ó, não, veja, Anderson, eu vou votar no Nubem Bonfim, porque o Nubem Bonfim me conseguiu uma cirurgia. Meu irmão, ele tá fazendo papel, ele tá furando a fila. Olha que louco isso aqui, mas é realidade, ó. Exato. Veja, se Nubem Bonfim, que é um agente público com mandato, consegue uma cirurgia para o Will com o dinheiro público, primeiro que já é tráfico de influência, tá errado. Exato. Passivo de punição. Gente, é só um exemplo, viu? É só um exemplo, tá? Nubem não fez isso, não. Mas vamos, eu tô usando o seu nome como referência. Não, tranquilo. Primeiro pilar é esse. Segundo, imagine que o caso é um caso grave e que na fila tem 7, 15, 30 pessoas. Aí Nubem, por influência política, vai ao secretário, vai a um diretor e consegue botar Joãozinho na frente. Só que o Will tá numa situação necessitada Mais mesmo. grave ainda. Mais grave ainda. Mas foi furada a fila. Aí você vai votar em Nubem por quê? Escolheu o Nubem por quê? Não, porque ele me conseguiu uma cirurgia. Você sabe a cadeia de desgraça que tá por prejuízo a trás uma disso. série de pessoas com estado mais grave. E é o que a gente mais vê na televisão, esse tipo de denúncia Nossa, que meu Deus. o Ministério Público não investiga. Meu Deus do céu, como é que pode isso? Eu sei que foi feito um benefício pra você. Se aproveitou o benefício, ok. Mas não voto nesse cara, não. Com certeza. Olha que concorrência desleal. O cara conseguiu uma cirurgia de 30 mil reais. Eu não vou conseguir nunca. O bom é ter políticos que trabalhem para que a saúde pública funcione a contento, de modo que atenda às necessidades de toda a população de forma igualitária. Anderson, esse é o mundo cor-de-rosa ideal, mas é o mundo que nós devemos buscar para ter. Exato. Senão não faz sentido eu ser candidato ou pré-candidato. E outro, o eleitor tende a punir esses políticos que compram voto e o TSE também já fez isso durante esses mandatos. Tem feito, Muita tem gente feito, tem isso é perdido bom. mandato por compra de voto, por sufrágio, por captação ilícita de sufrágio e por abuso de poder político e econômico. Então, parabéns, professor Anderson, continue assim, lutando pela cidadania, levando a educação para que as pessoas possam transformar, primeiramente a si próprio, depois ao mundo onde ela vive. É uma pré-campanha popular que ele está exercendo. Wilker. Deixa eu Nubem. só para finalizar aqui um negócio importante, que eu ouvi já, que é assim, mas Anderson, você é muito simpático. Porque eu digo assim, mas não vote em alguém porque o cara é simpático, não. Veja, não é que a simpatia atrapalhe. Eu gosto de ser simpático, agradável. Agora, vote em alguém, apoie alguém simpático, agradável e preparado. Sim. Não é só porque o cara bate papo, toma uma cervejinha com você, vai numa festinha, dança um forró. É porque o cara é preparado também. Com certeza. Então o pilar é a preparação. Se ele for preparado, simpático, carismático, show de bola. Pronto. Agora, só porque é carismático e agradávelzinho, não é o motivo pro seu voto, pro seu apoio. Nubem, antes do seu pinga-fogo, só uma pergunta. Misericórdia. Anderson foi... Deixa eu preparar aqui. Esteve à frente de uma pasta muito importante em Pirambu. Né? Ele foi secretário de Meio Ambiente. Anderson, o seu exercício lá, o que você deixou de legado ali para aquela região? Na verdade, eu era enxerido. A Secretaria era de Turismo, Era turismo. não tinha de Meio Ambiente, e eu ficava metendo bedelho na pauta ambiental. É que ficou conhecido assim, né? O pessoal me chamava secretário de Meio Ambiente, Isso. mas é porque eu ficava metendo bedelho na questão ambiental. Criamos um excelente relacionamento, o prefeito Elinho, na época, me deixou muito à vontade. Criamos um excelente relacionamento com o Tamar, com a reserva biológica Santa Isabel. Fizemos um bom trabalho na preservação das tartarugas marinhas junto com o Tamar. Fizemos um trabalho que nós recebemos o selo Praia Azul, né, por conta do belo trabalho que nós fizemos com a Praia de Pirambu. Discutimos bastante a questão para os turistas, a redução da pegada, que é você deixar menos lixo nas praias. Lá tem uma faixa de praia usável muito pequena, que vai ali da Foz de Japaratuba até o início da reserva. Então é uma área muito pequena. É a entrada do município até praticamente o Bapirambeleza. É uma área muito pequenininha ali, de fato. Mas uma área que precisava ser cuidada, a gente deu uma atenção. Eu recebi um apoio muito grande na época do prefeito Elinho, que falou assim, olha só, vá para cima,
O que tiver que fazer, faça. Se tiver briga, vamos brigar junto, mas tente não brigar. Elinho é todo de paz e amor, tente não brigar. A gente buscou o diálogo com o César do Tamar na época, a gente fez criamos uma relação muito amistosa. Eu agradeço muito ao pessoal do Tamar, o César, que abriu as portas para a gente conversar. Fui muito na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na época era o Genival Nunes, o secretário. Sim. O levei em Pirambu umas 3 ou 4 vezes. Fizemos passeio lá, passeio científico de lancha. Na época que eu assumi a secretaria, nós já estávamos com uma vazão muito baixa do Japaratuba. Né? Teve um período, inclusive, que os barcos pesqueiros de camarão estavam impedidos de sair para ir para o mar, porque não tinha como passar, por conta do barramento. Sim. Então, assim, um momento muito crítico, inclusive econômico, para o município. A gente trabalhou com aquilo, buscamos parceria com a Universidade Federal do Sergipe. O prefeito, na época, o André Moura, era deputado federal. A gente conseguiu levar o ministro da Pesca lá em Pirambu, ele foi lá. A gente teve um trabalho muito forte. Foi um momento muito bom. Um município pequeno, né, com uma demanda complexa por conta do Tamar. Então tem que se adequar àquilo ali, não tem jeito. Você tem que fazer. É algo que eu falo muito, Will, e não só para Pirambu, é só ampliar um pouco a sua pergunta, certo, que é muito simples. Nós temos a necessidade da produção agrícola, a necessidade da vida turística nas praias, nos ambientes de lazer, e o ser humano precisa de lazer. Nós temos a necessidade de preservar o meio ambiente, equacionarmos. Um dos debates que eu quero muito levar para Brasília é o de você imaginar que nós temos que produzir para alimentar as vidas, não tem jeito, tem que ter produção agrícola, tem que ter carne, tem que ter feijão, tem que ter soja, tem que estar na mesa da gente comida. Isso. Né? Mas também tem que entender que a nossa pegada ambiental tem que ser reduzida para a gente poder respirar um ar de qualidade. Então, a compensação ambiental é um tema que eu quero debater, né, muito. Para que a compra de crédito de carbono, compensar ambientalmente. Tem um programa nacional, uma ONG, que trabalha o chamado Brasil no Clima, para você fazer um equacionamento. Os países do primeiro mundo, a Alemanha, a Inglaterra, a França, eles fazem compensação com crédito de carbono. Então, se eles trazem uma pegada ambiental um pouco deficitária em determinada região, o que é que eles fazem? Eles compram crédito de carbono para se investir em outra região que possa ter uma melhor performance, digamos assim, da natureza. Então, a compensação ambiental é muito importante. Eu trabalhei lá em Pirambu, ainda que como secretário de turismo, dando umas pinceladas na questão do meio ambiente. Agora é hora do nosso quadro Pinga Fogo. Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um grande presidente para o nosso país, cometeu equívocos como qualquer ser humano pode cometer. Entendo que a gente vive um momento muito difícil no país, sob a minha avaliação, que é parte da sociedade que está decepcionada com o atual presidente Bolsonaro, o levou ao poder por estar decepcionada com o grupo político do Lula. E a solução hoje é voltar com o Lula. Eu entendo e eu consigo enxergar pontos positivos nas gestões do Lula e eu entendo e consigo enxergar pontos positivos na gestão do Bolsonaro. Agora, eu verdadeiramente gostaria de ter alternativa. Pronto, agora eu lhe pergunto, Luciano Bivar. É a alternativa para o Brasil do meu partido. Se o União Brasil entender que Luciano Bivar deva vir a ser candidato, nós levarmos essa candidatura à presidência da República do União Brasil para discutir uma alternativa de poder para o nosso país. ACM Neto. Para mim, é uma das maiores referências políticas do Brasil hoje. Ele é um político forte, demonstrou como prefeito de Salvador ter uma capacidade de gestão e de visão de futuro. Quem é da Bahia ou quem anda em Salvador sabe do que eu estou falando. A mobilidade urbana em Salvador deu um salto nunca antes visto na Bahia. O turismo em Salvador, ele deu uma reformulada nas orlas marítimas de Salvador, do farol de Itapuã até o farol da Barra. Isso. Dando uma cara nova. O cara conseguiu realmente fazer Salvador dar um salto de 50 anos em 8, que foi o período de gestão da Semineto. Eu, pessoalmente, sou fã do modelo de gestão da Semineto enquanto prefeito de Salvador. André Moura. Uma referência da política de Sergipe. André Moura teve a capacidade de trazer recursos para Sergipe como nunca antes visto no nosso estado. Eu falei isso da Semineto também, né? Mas o André ele teve uma capacidade de articulação e é sobre isso que eu falo, e bons exemplos devem ser seguidos. O André foi um parlamentar que em Brasília conseguiu trazer mais de 1 bilhão
de reais para a Sergipe em emendas parlamentares. Você nunca pode negar isso. E olha que se o André for candidato a deputado federal, seremos candidatos, vamos disputar votos. Mas eu não posso me negar a descrever tudo o que ele fez em termos de qualidade, trazendo recursos, e um ponto mais importante foi o modo republicano e democrático como ele trouxe emendas para a Sergipe. Não importava a bandeira partidária, não importava o tamanho do município, veio recurso para a Sergipe de toda ordem, para todas as cores ideológicas. Isso demonstrou uma grandeza política de André Moura que eu realmente tiro o chapéu para essa capacidade de articulação que ele teve. Professor Anderson Góes, Professor Anderson Góes. Um jovem sonhador que acredita na política como único instrumento de transformação social, que entende que a educação é o viés capaz de mudar vidas e que está disposto a entregar um pouco de tudo o que se construiu em sua vida para a sociedade sergipana. Eu sou um apaixonado por Sergipe, eu sou um apaixonado por Aracaju, eu tenho um crushzinho com Aracaju, é minha paixão, minha princesinha linda, e o sonho que eu tenho é ter um mandato efetivamente e poder demonstrar para o povo de Aracaju e para o povo de Sergipe que sim, existem pessoas que ainda estão dispostas a usar as suas vidas como referência para mudar outras tantas vidas. E se você me permite, você falou de Anderson por Anderson Góes. Eu gostaria de trazer e de que no futuro as pessoas, quando fossem perguntadas sobre Anderson Góes, falassem de um cara que é sensível, que é visionário, que consegue enxergar a dor do outro, que é realizador. Eu quero ter o privilégio no futuro de que alguém, quando falar do meu nome politicamente, diga de mim o que dizem de João Alves Filho como construtor, o que dizem de Albano Franco como incentivador da economia, o que dizem de Jackson Barreto como pai dos pobres de Sergipe. Então, essa junção de figuras, do melhor de cada um deles, eu gostaria muito de ter na minha biografia política, que um dia no futuro, num próximo Pinga Fogo, quando você perguntar a alguém sobre Anderson Góes, que falem isso. E para fechar com chave de ouro, Dona Nena. Agora você pegou pesado. Minha inspiração. É só isso. Para a vida. Professor Anderson Góes, sucesso. Obrigado por ter vindo aqui, bater papo conosco aqui na Berlinda. Wilker, suas considerações. Eu quero agradecer a você, primeiro, que convidou Anderson Góes, né, a trazer ele aqui e fazer com que ele viesse dar essa aula de cidadania, né, para toda a sociedade sergipana, como se um pré-candidato deve se comportar. Anderson, muito obrigado pela sua vinda aqui. Parabéns e sucesso na sua caminhada, viu? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de um debate de tão alto nível. Eu queria só complementar, eu falei de inspiração da Dona Nena, eu queria falar algo para você que está em casa, que ela falava para mim e para o meu irmão. Todos os dias de manhã, quando a gente acordava, que estava numa situação difícil, ela botava a gente de pé. E a casa que a gente morava, na Avenida Confiança, era uma casa o piso era de chão batido. Não tinha cimento. Era meio friozinho. E ela botava a gente de pé diante do espelho do banheiro e dizia, banheiro que não tinha chuveiro elétrico, e dizia assim, filho, tá sentindo o quê? Aí eu falava, minha mãe, tô sentindo frio, que era com o pé no chão mesmo. E ela dizia, bota a mão no coração, filho. Pode parecer clichê isso, mas eu gostaria muito que você, em determinados momentos da sua vida, quando as coisas estiverem difíceis, faça isso que a minha inspiração fez comigo e funcionou muito. Coloca a mão no coração e enquanto você puder ficar de pé, e muitos não podem, enquanto você puder se ver no espelho, e muitos não podem, enquanto você puder ouvir a voz de alguém lhe incentivando, e muitos não podem, enquanto você puder botar a mão no coração e sentir o coração bater dentro do seu peito, é porque você está vivo. E Dona Nena mandava a gente botar a mão no coração e dizia, tá sentindo o quê? O coração bater, minha mãe. Às vezes ela tem que ficar chateado com isso. Ela dizia, filho, todos os dias, quando você acordar, quando o dia amanhecer, que você acordar, seus olhos abrirem, você puder sentar na cama e sentir seu coração batendo, é porque você tem o que há de mais importante para qualquer pessoa, a vida. E enquanto você tem vida, você pode fazer a sua vida ser diferente. E eu acreditei muito nisso. E eu tenho feito a minha vida ser diferente e quero muita oportunidade de fazer a vida do sergipano ser diferente, ocupando espaços de poder, de forma que eu possa interferir positivamente na vida dos meus conterrâneos. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, senhores. Bom, botar a mão no coração e agradecer a Deus. Obrigado e na próxima semana nós estaremos de volta com mais um Na Berlinda. Tchau!
Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.